ele solicita o circuito de Thevenin de Norton equivalente ao circuito à esquerda dos pontos AB. Bom, faz bastante sentido determinar o circuito equivalente à esquerda dos nós AB. Por quê? A gente imagina que um circuito equivalente ele é útil naquelas situações onde a gente tem um circuito complexo, ou mais complexo, né? E a gente está interessado em analisar o padrão de tensão, corrente, num ponto bastante específico do circuito, que em geral vai ser a carga, tá? Então vocês podem imaginar, por exemplo, que a gente está falando do sistema de energia de Campinas. Mas a gente está interessado em avaliar a potência e energia, por exemplo, numa única indústria ou numa única residência. Então, nesse caso, eu não quero ficar resolvendo todo o sistema, de toda a malha do sistema de energia. Então, eu derivo aqui um circuito equivalente, que por enquanto a gente está trabalhando com resistências, né? E fontes de tensão contínua, mas que muito em breve vão se tornar impedâncias e fontes de tensão alternadas. Mas a ideia continuará sendo a mesma. A gente vai ter um circuito que é bem mais simples do que esse circuito complexo, mas que é equivalente e suficiente para que a gente consiga analisar o padrão de tensão, corrente, potência, energia nessa carga, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado de não mexer nesses dois pontos aqui, que são os pontos de interesse, que no caso do nosso circuito são os pontos A e B, porque a gente não quer alterar o comportamento nesse ponto do circuito. E nesse circuito aqui que é dado do exercício, a gente percebe claramente essa situação, onde tem um lado que é ativo, onde estão as fontes, que fornecem energia, para esse lado que é receptor, certo? Então aqui a gente tem a carga, e aqui é o que a gente quer encontrar, o nosso equivalente, é o nosso circuito mais complexo que a gente quer simplificar para que a gente analise o padrão de tensão, corrente, potência e energia nessa carga, nessa parte do circuito à direita. Fazendo, então, um redesenho desse circuito, tá? Então, na prática, como que a gente determina esse circuito equivalente? Eu vou fazer o circuito equivalente de Thevenin, e para obter o circuito de Norton, eu vou fazer uma mera substituição de fonte. Então, a gente primeiro desconecta essa parte do circuito, tá? E a gente vai olhar para o circuito aberto. Então, eu redesenhei o circuito aqui, só o lado à esquerda, né, dos pontos A e B. E vou destacar aqui que na hora de redesenhar, eu alterei o símbolo da fonte, para ressaltar que são simbologias equivalentes quando nós estamos falando de fontes de alimentação DC, né? Que seria um símbolo mais de bateria, aqui um símbolo de uma fonte mais genérica, por hora, uma fonte de tensão contínua, mas que em breve a gente vai estar analisando fontes variáveis cuja tensão fornecida varia no tempo, tá? E outro redesenho aqui que eu fiz também é usar essa seta aqui, tá? Para indicar essa diferença de potencial. Então, quando eu desenho a seta dessa maneira, eu estou implicitamente indicando que aqui é o ponto de menor potencial e aqui é o ponto de maior potencial, tá? Bom, eu preciso encontrar essa tensão V. Essa tensão V é o que a gente chama de tensão do circuito aberto. Então, estou fazendo o circuito equivalente Thevenin, estou olhando aqui para esse circuito com ele em aberto, sem a carga conectada, e eu quero encontrar essa tensão do circuito aberto. Quando eu fizer isso, eu terei encontrado o V de Thevenin. Para encontrar a tensão nesse ramo aqui, certo? Eu vou conduzir uma análise nodal. O que significa que eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nos nós do circuito. Só que aqui a gente percebe que nós temos uma fonte de tensão aqui. Então, esse é o caso onde eu tenho que aplicar a lei de Kirchhoff das correntes numa análise de nós ligeiramente modificada. E a gente vai ver como é que isso é feito, tá? Tem várias maneiras de fazer isso, né? Uma outra maneira seria eu aplicar simplesmente o princípio da superposição. A gente pode fazer dos dois jeitos, mas eu vou começar fazendo a análise de nós modificada. Então, primeiro, vamos identificar aqui quem são os nós desse circuito, quantos nós a gente tem nesse circuito, tá? Então, os nós são os pontos de conexão entre os bipolos, certo? Então, todos esses são nós. Eu tenho, portanto, 3 nós nesse circuito, e eu sei que eu preciso de o número de nós menos 1 equações para conseguir resolver parte desse sistema, né? Então, aqui eu vou considerar que seria meu nó de referência. Aqui eu vou chamar de E1, E2 e E3, tá? Seriam os potenciais no nó 1, no nó 2 e no nó 3. Reparem que, nesse caso, o meu V de Thevenin, que é o V, ele é também o E3. Então, assim que eu encontrar o E3, eu teria encontrado o V de Thevenin. Mas eu estou mantendo ele como E3 pelo rigor aí do equacionamento da análise nodal. Repara também que aqui eu já tenho uma equação, que é a equação dada por essa região aqui, tá? Onde a gente vai perceber que E2 menos E3 é igual a 16 volts, tá? Como eu estou interessada em encontrar o E3, eu já vou isolar aqui o E2 como sendo 16 mais E3, tá? Vou ficar com essa equaçãozinha aqui, vou chamar ela de 1. Ok, agora eu vou conduzir a análise nodal, tá? E, primeiro, a equação do meu primeiro nó aqui, esse é o meu nó 1, nó 2 e nó 3, certo? A equação do meu nó 1 vai ter uma corrente que entra, e eu vou desenhar uma corrente que sai do nó 1. Isso faz bastante sentido, porque a gente está falando, na verdade, de dois ramos que fazem parte aqui de uma mesma malha, e essa malha não é compartilhada com, esse ramo aqui não é compartilhado com nenhuma outra malha. Então, a corrente que entra nesse nó sai. Então, a gente pode simplesmente dizer que E1 menos E2 sobre 4 é igual a 6, certo? De um jeito diferente, né? A gente está falando corrente que entra, menos 6 amperes, mais a corrente E1 menos E2 sobre 4 igual a 0. Isso seria a lei de Kirchhoff de correntes aplicada nesse nó, né? O que é a mesma coisa do que está aqui, certo? Eu já vou simplificar isso aqui, então. E vou obter aqui que E1, por exemplo, é igual a 24 mais E2, certo? É possível que eu nem precise dessa equação aqui, mas eu vou deixar ela aqui num cantinho. Agora a gente precisa equacionar o nó E2, só que a gente vai ter uma dificuldade aqui, porque
eu tenho, chegando nesse nó 2, ou conectado a esse nó 2, essa fonte de tensão, e isso complica a nossa análise nodal, porque, afinal de contas, qual é a corrente aqui? Essa fonte de tensão é um dipolo que fixa a tensão, e a corrente pode ser qualquer uma. Então, eu não tenho a relação de tensão e corrente para que eu consiga fazer essa análise nodal do nó 2. Quando isso acontece, é quando a gente aplica o método nodal modificado, onde, no fundo, a gente vai considerar que a gente tem um super nó aqui, certo? E a gente vai analisar o balanço de corrente que entra e sai desse super nó, de toda essa região aqui que reúne o nó 2 e o nó 3, tá? Então, o que eu tenho nesse super nó, ok? Eu tenho essa corrente chegando aqui, essa corrente que eu tô desenhando saindo, e uma outra corrente que eu vou desenhar saindo aqui também, tá? Então, para fazer a equação do super nó, que é o equivalente ao que a gente chama de análise nodal modificada, tá? Eu tenho essa corrente que entra, que eu já sei quanto que ela vale, certo? Ela vale 6 amperes, né? Então já vou simplificar aqui, vou colocar uma corrente que entra de menos 6 amperes, mais essa corrente que sai aqui, que vai ser mais E2 sobre 4, mais essa outra corrente que sai, que vai ser o E3 sobre 4. Tudo isso igual a zero, tá? Então, daqui a gente vai ter que E2 mais E3 é igual a 24 volts. E da equação certo? A gente vai ter que 16 mais E3 igual, mais E3, né? Igual a 24. E, portanto, a gente tem que, a gente deriva daqui que E3 é igual a 8, não, perdão, 4 volts, certo? 24 é menos 16, 8, dividido por 2, 4 volts, ok? Então, com isso, a gente encontrou o V de Thevenin. Então, o nosso V de Thevenin seria 4 volts. Paula, não gostei dessa análise de nós modificada que você fez. Tem outro jeito de fazer? Ou podemos conferir o que a gente acabou de fazer? Sim, podemos. Então eu sempre reforço aí que é bacana vocês fazerem um circuito de diferentes jeitos para até conferir o que vocês acabaram de fazer. Então agora eu vou redesenhar o circuito, a gente vai fazer por superposição e ver se a gente vai chegar no mesmo resultado. Ok, vamos encontrar então o V, que é o nosso V de Thevenin, pelo princípio da superposição, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou redesenhar o circuito para quando a fonte de tensão for zerada. Então, nesse caso, eu vou ter 6 amperes, 4 ohms, 4 ohms, em paralelo com 4 ohms, 4 ohms, certo? Bom, nesse caso, ficou fácil, nem precisa fazer muita conta. Por quê? A gente tem aqui uma fonte de corrente, que fornece 6 amperes para essa malha do circuito, e chegando aqui, nós temos um paralelo de duas resistências idênticas. Então, a gente sabe que essa corrente vai se dividir pela metade, a gente tem um divisor de corrente, tá? Então, portanto, aqui nesse ramo, nessa direção, e tomem muito cuidado com análise de circuitos pelo teorema da superposição, tá bom? Porque vocês têm que prestar atenção nos sentidos da corrente, para na hora de somar adequadamente. Então, aqui a gente tem a corrente nessa direção, pela convenção do receptor, o positivo aqui e o negativo aqui, e logo a gente vai ter aqui a primeira parte da resposta, tá? Que é a influência do V olhando só para a fonte de corrente, tá? A gente vai ter aqui mais 12 volts. Agora, nós vamos olhar para o circuito quando a gente zera a fonte de corrente. Quando a gente zera a fonte de corrente, a gente vai deixar o circuito em aberto, no lugar da fonte de corrente, porque a resistência interna ideal de uma fonte de corrente é infinita. E a gente vai montar aqui a nossa fonte de tensão. Ok? Bom, e aí, o que a gente percebe aqui? A gente ficou só com uma malha, o positivo está aqui, o negativo está aqui. Pela convenção adequada, a gente tem a corrente fluindo nessa direção. E a gente tem 16 volts, dividido por 8 ohms, por causa dessa malha. Então, a gente tem uma corrente de 2 amperes. E, portanto, aqui a gente tem uma tensão aqui de 8 volts. Considerando essa referência, certo? Porque a corrente está fluindo nessa direção. Então, repare que esta tensão está com sentido oposto desta daqui que a gente havia observado. Logo, essa contribuição da fonte de tensão, ela vai ser menos 8 volts. Se a gente considerar esse referencial, que é o referencial do V, ok? Portanto, a gente tem que o V de Thevenin vai ser igual a 12 menos 8, que é igual a 4 volts, ok? Então, chegamos aqui no mesmo resultado, tá? Agora, vamos encontrar a resistência equivalente de Thevenin, tá? E aqui, a resistência equivalente de Thevenin, a gente pode simplesmente redesenhar o circuito novamente com as fontes zeradas. Então, tem 4 ohms aqui, que é o ponto A, aqui é o ponto B. A fonte de tensão substituída por um curto-circuito, porque a resistência interna ideal seria nula, 4 ohms. E aqui, a gente tem uma resistência de 4 ohms desconectada, porque a fonte de corrente não está aqui, ela foi substituída por um circuito aberto, que seria a impedância interna ideal de uma fonte de corrente. Logo, a resistência equivalente de Thevenin vai ser 4 ohms em paralelo com 4. Então, R de Thevenin, 2 ohms, V de Thevenin, 4 volts. Paula, não quero fazer desse jeito que você fez para encontrar a resistência equivalente de Thevenin. Então, a gente pode fazer, encontrar a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B, ok? Quando a gente curto-circuitar os pontos A e B, a gente pode redesenhar esse circuito como sendo
a fonte de corrente. Aqui, 4 ohms. Aqui, a fonte de tensão. E, curto-circuitando A e B, a gente curto-circuita aqui também, tá? Então, temos aqui 16 volts, tá? Tendo 16 volts aqui, bom, nossa missão é encontrar essa corrente de curto-circuito, tá? O short circuit aqui. Quando eu tenho essa fonte de 16 volts dessa maneira, eu sei que eu estou aplicando aqui 16 volts, logo essa corrente que vai ser aqui vai ser de 4 amperes, ok? Porque eu tenho 16 dividido por 4. Então, significa que eu tenho 6 amperes vindo até aqui, nesse nó, 4 amperes saindo do nó, logo 2 amperes vindo para cá. Então, a nossa corrente de curto-circuito é 2 amperes. Portanto, se eu tenho um V de Thevenin de 4 volts, meu R de Thevenin vai ser 4 volts dividido por 2 amperes, resultando em 2 ohms, que é a mesma coisa que 4 em paralelo com 4. Então, gente, resolvemos tanto para a tensão de Thevenin quanto para a resistência de Thevenin de duas maneiras diferentes e conseguimos chegar no mesmo resultado. Portanto, agora, a gente pode dizer com convicção de que o circuito equivalente de Thevenin é este aqui. 4 volts, 2 ohms, ponto A, ponto B aqui. Qual que é o circuito de Norton equivalente? Bom, é uma simples substituição de fonte. Isso aqui, 4 vezes 2, 8 amperes. E a resistência aqui, 2 ohms. Certo? Lembrando que para transicionar de Norton para Thevenin e vice-versa, é muito simples, é só a gente considerar a lei de Ohm. Então, o que eu fiz aqui foi 2 vezes 4 volts, e eu encontro a fonte de corrente equivalente, mantenho a resistência, ok? Então, com isso a gente finaliza a solução do item A. Nesse item B, é solicitado, então, a relação tensão-corrente do bipolo equivalente ao conjunto de bipolos que estão à direita dos pontos A, B, tá? Então, o que seria a relação tensão-corrente de um bipolo do tipo resistor, certo? Então, vamos supor que eu tenho um bipolo resistor no valor de 1 ohm, ok? Isso significa que, se a tensão por exemplo, 1 volt, a corrente vai ser 1 ampere. Se a tensão desse resistor for 2 volts, a corrente dele é 2 amperes. Então, a gente está assumindo, por exemplo, uma diferença de potencial VR nessa polaridade. E o que significa? Então, tem a corrente nessa direção, né? E o que significa eu dizer que eu tenho um VR de menos 1 volt? E aí, eu vou ter uma corrente de menos 1 ampere. Significa que eu inverti a polaridade. Então, na verdade, agora, eu estou aplicando tensões com polaridade invertida e essa corrente também vai inverter, certo? Como é que eu expresso essa relação tensão-corrente? Uma maneira que a gente pode fazer é observar o gráfico, né? V por I, certo? Então, se eu estivesse falando desse bipolo resistor, então eu teria o quê? Uma reta, né? Então, 1 volt, 1 ampere, menos 1 volt, menos 1 ampere. Então, tenho aqui nossa famigerada lei de Ohm, né? Essa relação linear que determina o coeficiente angular dessa relação linear é o R, que no nosso caso aqui do exemplo é de 1 ohm. O que significa, então, encontrar essa relação tensão-corrente desse bipolo equivalente, ok? Bom, a gente está olhando aqui para esse circuito, que é um resistor de 1 ohm, um bipolo diodo, A e B. E a gente tem aqui um VAB. Toda vez que aqui for positivo, aqui for negativo, deixa eu VAB, desculpa. Então, toda vez que aqui for positivo e aqui for negativo, a gente tem um VAB positivo, ok? A gente tá falando de VABs que são crescentes. Se em algum momento eu inverter essa polaridade, se eu estiver aplicando tensões com essa polaridade invertida, eu vou estar falando de VABs negativos,
tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu tô querendo encontrar qual é a relação de bipolo, tensão corrente, né, para esse bipolo equivalente, né? Então, isso aqui é um grande bipolo. Então, no fundo, o que eu tô querendo saber é o seguinte, olha, eu tenho aqui VAB e eu tenho uma corrente aqui, certo? Vou chamar de corrente IAB, tá? Existe uma região onde este VAB é positivo, e o que será que acontece com essa corrente? E existe uma região que esse VAB é negativo. Essa região que o VAB é negativo é, na verdade, essa região onde essa tensão está invertida. Ok. Então, vamos olhar agora para o diodo, né? Nessa história, ok? O diodo, ele é esse dispositivo semicondutor que é uma chave controlada por tensão, ok? Essa simbologia do diodo indica o sentido de polarização dele. Então, eu sei que se eu quero que essa chave funcione, eu tenho que aplicar uma tensão sobre esse diodo nessa direção onde o potencial mais positivo está atrelado a esse terminal e o potencial mais negativo está atrelado a esse outro terminal. Quando isso acontecer, a gente pode polarizar esse diodo e vai ter uma circulação de corrente nessa direção. O diodo ideal, a gente diz que para qualquer tensão VD maior que zero, esse diodo conduz corrente, ou seja, a chave fecha, né? Então, eu tenho uma chave que é controlada por tensão. Então, quando eu aplico uma tensão VD maior que zero, esta chave fecha e vai haver condução de corrente. Quando esse VD é negativo, tá? Ou seja, o que significa dizer isso? Quando eu polarizo esse diodo reversamente, ele não conduz, tá? Não conduz, ok? Bom, olhando novamente aqui agora para o nosso circuito, ok? A gente tem que quando esse VAB está nessa região positiva, na realidade, ele está polarizando reversamente este diodo. Portanto, este diodo não conduz. Se ele não conduz, ele é um circuito aberto. Logo, eu estou enxergando a partir desse ponto de vista de cá uma situação onde eu tenho um resistor de 1 ohm em série com outro resistor de 1 ohm. Um resistor equivalente de 2 ohms, ok? E aí, lembrando, né? Como é que a gente... Olha, então, se eu tiver um VAB de 2 volts, por exemplo, certo? Eu vou ter uma corrente de... Vamos fazer aqui os pontinhos, né? Então, aqui a gente tem 1 volt, 3 volts, 4 volts, assim por diante. Aqui a gente vai ter 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, mais ou menos, né? Então, com uma resistência de 2 ohms equivalente, se eu aplicar 2 volts, eu vou ter aqui 1 ampere de corrente. Se eu aplicar 4 volts, eu vou ter 2 amperes de corrente. Então, vou ter uma relação linear, cujo coeficiente angular é dado aí por uma resistência equivalente de 2 ohms. Agora, se o VAB é negativo, portanto, passou a ter o potencial mais negativo na parte superior e o positivo na parte inferior,
Aí sim, nesse caso, a gente percebe que esse diodo aqui vai estar polarizado diretamente e vai ter circulação de corrente. No fundo, isso aqui vai virar um curto-circuito, é uma chave fechada. Sendo uma chave fechada, a gente tem um curto-circuito, vocês podem pensar 0 ohms, em paralelo com 1 ohm, certo? Então, a gente tem um curto-circuito, a gente cancela esse ponto aqui desse circuito. Logo, a resistência equivalente vai passar a ser de 1 ohm. A resistência enxergada a partir desse ponto vai ser de 1 ohm. E isso vai se refletir, então, na nossa curva aqui de tensão corrente, tá? Agora, a gente vai estar falando de tensões negativas e correntes negativas, porque elas estarão no outro sentido, né? Então, agora a gente vai ter menos 1 volt, menos 1 ampere, menos 2 volts, menos 2 amperes, e assim por diante. Portanto, a gente vai ter uma outra reta aqui, que vai ser de um coeficiente angular diferente. Espero que não tá muito bem desenhado isso aqui, né? Mas a ideia é que a gente vai ter dois coeficientes angulares diferentes aqui. Um que tem a ver com o resistor equivalente de 2 ohms e outro que tem a ver com o resistor equivalente de 1 ohm. Então, essa seria uma relação tensão-corrente que ela se modifica, né? A gente vai ter algo que é mais ou menos assim, certo? Algo mais íngreme e algo menos íngreme. Tentando redesenhar aqui, tá? Essa vai ser a relação tensão-corrente desse bipolo equivalente do lado direito, tá bom? Acho que uma maneira gráfica de representar é ok, ou se vocês quiserem, vocês podem fazer de um jeito simbólico, né? Onde vão dizer aqui que a relação vai ser VAB igual a 2 IAB para VAB maior que 0, certo? E VAB igual IAB para VAB menor que 0, tá? Maior ou igual a 0 aqui, a gente pode imaginar, tá bom? Na verdade, o mais correto seria colocar o menor ou igual a 0. Ele não conduz se a tensão for 0. Ele conduz se for uma tensão acima de 0, ok? Finalmente, a gente pode ir para o item C, onde agora ele já não está mais olhando para as duas partes do circuito separadamente, ele quer que junte tudo, né? Então, encontre o valor da tensão V entre os terminais A e B e o valor da corrente I, que atravessa o bipolo equivalente ao conjunto de bipolos à direita dos terminais A e B. Então, no fundo, é bem aquela situação onde a gente vai usar o nosso circuito equivalente de Thevenin, que a gente descobriu lá que era 4 volts, com uma resistência de 2 ohms, certo? Ponto A, ponto B. E nessa situação, a gente vai ter uma tensão positiva aqui, negativa aqui. O nosso diodo estará polarizado reversamente. Então, no fundo, a gente vai ter aqui um ohm, certo? Então, esse aqui é o bipolo equivalente aqui desse lado, é um resistor de 2 ohms. Então, note que é um circuito bem simples, um circuito divisor de tensão. Eu tenho 4 volts, dividindo tensão entre 2 ohms e 2 ohms. Então, VAB aqui vai ser 2 volts, porque 2 volts recaem aqui sobre essa resistência. Os outros 2 volts vão recair aqui sobre essa segunda parte do circuito, né? E, no caso, qual que é a corrente? Qual que é a corrente aqui desse circuito equivalente? Bom, é 4 volts dividido por 4 ohms, que vai ser 1 ampere, ok? Então, o resultado aqui, 2 volts
1 ampere, tá? E é isso.